Hoje em dia, nós sabemos como o excesso do uso de telas e das redes sociais tem influenciado negativamente na vida do jovem e do adolescente. Hoje nós vamos conversar com a doutora Gisele Nunes, que é especialista da área e vai nos falar a forma correta que os pais podem fazer para ajudar os seus filhos nessa situação. Doutora, como a gente disse, isso tem atrapalhado bastante nos últimos tempos, no desempenho do jovem e do adolescente e prejudicado bastante. O que os pais podem fazer para ajudar nessa situação? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, sabemos que hoje em dia está cada vez mais gravíssimo esse excesso de telas, né? E sabemos também que essa tecnologia avançada precisamos ter em casa. Os pais precisam acompanhar essa tecnologia e ensinar os filhos a usar, né? A como ter limites, como a gente impor esses limites. E é onde a gente percebe como esses pais eles vêm se perdendo no caminho de como impor esses limites nesse excesso de tela com os seus filhos, até mesmo com eles mesmos, nós mesmos, né? Se policiar em ficar muito tempo em tela, redes sociais. E, doutora, agora com esse retorno das aulas, nós fomos na escola, nossa equipe, fomos fazer uma reportagem sobre essa situação e a gente teve uma resposta de que os alunos estão com um processo de abstinência dos aparelhos de celular em sala de aula. Agora, como teve essa proibição, eles, por mais que esteja facilitando na questão do desandamento da aula, os alunos estão muito recuosos por conta dessa proibição. Sim, é uma lei nova que eles já colocar em prática, ainda bem, né? E a abstinência se dá devido ao alto nível da dopamina, né? Então, conforme o excesso de tela, quanto mais em excesso esse adolescente, essa criança tiver nas redes sociais, em tela, mais a dopamina ela vai se estendendo e vai tornando cada vez mais um vício, ficando mais dificultoso ainda de se livrar disso. E nessa questão, o que os pais ou responsáveis podem fazer para ajudar a melhorar nessa situação? No caso, meio que desprender um pouco eles das telas e de uma forma que melhore essa abstinência que causa. Grande parte das famílias que eu percebo, os pais eles se encontram perdidos nessa situação. Porque até nós mesmos, às vezes, se damos conta, né, que ficamos em excesso. Às vezes, por conta de um trabalho, usamos muito, né, a tela. E é preciso a gente trabalhar isso em nós mesmos, primeiramente, para depois a gente possibilitar que os filhos vejam isso na própria família. É onde existe essa conexão familiar. Se não existe essa conexão familiar entre pais e família, vai ser impossível dos filhos conseguir seguir determinada rotina. Por isso que é ideal os pais levar em consideração que essa tecnologia avançada precisa fazer parte do nosso dia a dia, né? O importante é que a gente compreenda, entenda em como estabelecer essas regras e rotinas para essas crianças e adolescentes. Toda rotina que ela é bem elaborada, planejada, ela vai possibilitar a criança, o adolescente, o jovem a criar habilidades, desenvolver habilidades que eles não conseguem utilizando a tela. Porque se eles continuam usando a tela em excesso e grande parte do seu tempo ele ocupa nessas telas, vai impossibilitar que ele crie essas habilidades, que ele desenvolva ali o cognitivo e ele consiga se desenvolver com grande qualidade de vida. Então, com isso, o ideal não é os pais tirarem totalmente, né? Por exemplo, tirar o celular e não dar mais. Não, você não vai ter mais celular. O certo, então, é dar horas regradas, né, para a criança, para o adolescente usar aquele aparelho para que ajude no desenvolvimento dele, né? Exatamente. Tirar totalmente não é uma punição bacana, né? Porque nem nós gostamos que tiramos as coisas de nós, né? Sim, vou tirar e a partir de amanhã você não vai ter mais o celular. Então, por que com os filhos precisa ser assim, né? Então,
essa conexão familiar vai depender de como os pais vai ter esse manejo com os filhos. Isso é um exercício diário, constante, que os pais vão precisar encarar ali no desafio diário para que os filhos e essa conexão exista. E isso através de rotinas bem elaboradas, planejadas. A partir do momento em que os pais já percebem que o filho pode ter uma rotina, por que não ajudar a lavar uma louça, ajudar a organizar uma cozinha, o quarto, né? Essas rotinas, essas tarefas domésticas, permitem que os filhos desenvolvam as habilidades que muitas vezes, ficando em tela, em excesso, eles não produzem, eles não desenvolvem. Existem tipos de atenção quando a gente fica em tela, em redes sociais, e até mesmo jogando joguinho muito no celular e passando a tela várias vezes, né? Essa atenção, ela tem um nome. Ela é chamada de atenção difusa e exógena. É onde você dispersa total a sua atenção e alimenta aquela dopamina cada vez mais, criando esse ciclo vicioso de vícios, né? E isso vai desencadeando essa perca de interesse do adolescente, da criança, em buscar interesses, em ter uma rotina planejada e organizada. Já a atenção, que é considerada atenção endógena, ela é responsável pela nossa felicidade. Ela permite que você entre num aprendizado profundo. Ela já foca, né? Permite que o seu cérebro ele entenda ali o que está acontecendo em uma única situação e um único local. Você consegue ter uma percepção mais a fundo de aprendizagem. Por isso que é de extrema importância os pais ficarem atentos aos seus filhos em qual nível de atenção eles se encontram. Porque essa dependência em tela, esse excesso de telas vem causando cada vez mais a depressão na vida desses adultos, desses adolescentes, dessas crianças, que não conseguem ter uma rotina organizada. Então, esse nível de depressão ele também vai se agravando e vai se tornando uma demência para essa criança, esse adolescente. Então, isso vai cada vez mais agravando no vínculo familiar, no núcleo familiar, nessa conexão entre as famílias.